Olá, turma! Tudo bem? Turma, hoje nós iremos falar sobre procedimentos para solda em sistemas eletrônicos, tá? Então, continuando aí a nossa parte aí de protótipos eletrônicos, né? A parte de soldagem eletrônica é um aspecto aí muito importante. Para a aula de hoje teremos os seguintes objetivos: introdução aos conceitos sobre placas de circuito impresso, técnicas de soldagem de componentes eletroeletrônicos, apresentação das características técnicas de soldagem e apresentação das placas de circuito eletroeletrônicos, tá? Então, falando um pouco aí das placas de circuito impresso, né? Elas são placas que possuem circuitos eletrônicos para realizarem determinadas funções em diversos tipos de equipamentos, tá? Essas placas elas estão presentes em computadores, equipamentos industriais, máquinas, sistemas de segurança, smartphones, brinquedos, carros, dentre muitos outros tipos de aplicação aí, tá? Então aqui eu coloquei algumas imagens, né, para ilustrar, que são placas industriais, né, que você tem aí toda a parte de componentes, né, a parte aqui de trilhas, ilhas, que eu vou falar depois com vocês. E é sobre isso daqui que a gente vai estudar hoje, tá? Então, puxa, os componentes estão aqui, mas eles estão soltos? Não, eles estão presos, né? De que forma? Como isso é feito? A gente vai estudar isso. Muito bem. Os circuitos impressos, desde a sua criação, eles configuram-se no meio mais comum e prático na montagem de circuitos eletroeletrônicos, tá? Existem diversas formas de confeccionar PCIs, que são placas de circuitos impressos, tá? Sendo esses métodos diferenciados em dois grandes grupos: processos artesanais e processos industriais. Então, o que eu mostrei anteriormente eram placas industriais, né, e placas complexas. Aqui eu tenho dois exemplos de placas artesanais. Então, temos a placa de fenolite, que eu mostrei na aula passada, inclusive, né? Então, a parte aqui do fenolite, que é o isolante, nós colocamos o componente, né? O resistor LED, aí, que vocês conhecem muito bem, CIs, tá? Diodo, ó. Isso daí aqui, essa parte aqui, rileto, isso daqui vocês conhecem já, né? Então, colocamos os componentes de um lado da placa e do outro lado a gente faz a solda, né, dos componentes. E aqui tem mais um exemplo industrial. Não tem muita comparação, né, em termos assim de até de estética, né, da placa. E aqui nós temos outros elementos como elementos SMD, né. Então a solda industrial é mais complexa, né? A gente consegue produzir de uma forma mais enxuta, né? No espaço reduzido a gente consegue colocar muitos componentes. Chamamos isso daí de densidade, né? Qual a densidade aí da placa? Se tem alta densidade, significa que tem muitos componentes. Se tem baixa densidade, aqui para o mesmo tamanho, né? Embora não seja, mas para o mesmo tamanho de placa, existem menos componentes, tá? Então, esse é um conceito aí interessante também. Obviamente, as artesanais terão menos densidade do que as industriais. A tendência é sempre essa, né? Agora eu vou falar um pouco das técnicas, né, para solda de componentes. A gente vai entrar aí na soldagem. Então, um conhecimento importante é o seguinte, ó. Nas placas de circuito impresso, após o processo de prototipagem, né, eu desenhei ali o circuito, eu fiz ali o molde ali do meu esquemático, é necessário conectar os componentes eletroeletrônicos na placa, né? Puxa, como que eu faço essa conexão, né? Esse que é o ponto da aula de hoje. Para unir os componentes eletroeletrônicos à placa, usa-se solda eletrônica, com uma liga estanho com chumbo. Tá? Essa liga possui em torno aí de 63% de estanho para 37% de chumbo, em média. Tá? Então aqui nós temos três imagens, né? Essa daqui eu mostrei na aula passada para vocês. Temos outros tipos aqui de estanho, né? Que a gente chama de estanho porque a maior parte da liga é estanho, mas tem quase 40% aí de chumbo, tá? Por isso que na hora de soldar, né, é importante que use máscara, né, que evite inalar, porque chumbo
não sai do corpo, né? Ele fica depositado ali nos pulmões e pode gerar câncer, enfim. É importante que use máscara na hora de soldar para não ficar inalando esse monte de chumbo aqui que nós temos no estanho, tá? Daí eu tenho o estanho aqui mais fino, né? Eu tenho o fio de estanho um pouco mais grosso. O que eu recomendo para vocês é sempre esse daqui. Ele tem um custo-benefício bacana, é mais fácil de soldar também. E caso alguém tenha interesse, né, procure esse daqui. Tá? Legal. Não é assim, não é obrigado. Eu comentei com vocês, né, que a compra aí de multímetro, protoboard, LED, resistor, estanho, ferro de solda, isso daí não é obrigado. Né? Ninguém vai ter um osciloscópio em casa. Né? Pelo menos quem está estudando. Quem trabalha provavelmente tem, mas quem está estudando, o cara não vai investir 5 mil, 7, 8 mil reais no osciloscópio para estudar. Né? Ele vai investir ali, pode ser inicialmente para estudar, mas visando ali um negócio futuro. Tá? Então eu estou passando esse conhecimento para vocês, caso posteriormente vocês tenham oportunidade, né? Ou queiram aí adquirir esses componentes para fazer alguma prototipagem, vocês já sabem aí de onde partir, onde buscar informação. Muito bem, falando agora do elemento soldador, né? O soldador é o aparelho que fornece calor necessário para soldar os terminais e fios. Tá? O ferro de solda, ou soldador, né, assim denominado também, é composto basicamente de 3 elementos. O cabo, né, que alimenta ali, né, permite o manuseio do soldador, ele deve ter boa isolação térmica. Né? Então, o cabo ali, ele de fato vai ter o isolante, né? Todo ferro de solda que você compra, ele vem com um condutor isolado, não é condutor nu. Então, isso daí é uma característica. Temos ali a resistência interna, né? E a característica da resistência interna é o seguinte: a passagem de corrente elétrica faz com que essa resistência aqueça, né? Então, efeito Joule, tão conhecido e falado aí já no curso, né? Efeito Joule. Mesmo o conceito do chuveiro, né? O que faz aquecer o chuveiro é uma resistência. Passou a corrente na resistência, ela aquece, né? Tem o efeito Joule, passa a água cai quentinha aí sobre nossas cabeças. A ponta do soldador, ou do ferro de solda, né? Que ela é feita de cobre com um tratamento térmico para evitar oxidação. Tá? Então, se eu tenho ali oxidação na ponta, isso daí vai prejudicar em muito, né, a qualidade da solda e por isso também, né, que é necessário esse tratamento térmico, tá, com o cobre. Aqui nós temos 3 imagens, né, que demonstram aí os ferros de solda, a ponta. Aqui dá para ver, ó, aqui dá para ver bem a ponta de cobre, né? E é nessa ponta aí que nós temos o tratamento térmico, onde nós devemos evitar a oxidação, porque a oxidação é aquele carinha que vai gerar um mau contato no circuito, tá? Então, poxa, meu circuito oxidou, poxa, então ele não deve estar na sua melhor performance aí, né? Provavelmente não vai estar funcionando direito. Então, o óxido não é bom aí para os circuitos eletroeletrônicos. Legal. Continuando aí na técnica de soldagem, né? Temos o seguinte, ó. Numa boa soldagem, os pontos a serem soldados precisam ser aquecidos à temperatura de fusão da solda. Isso quer dizer que a solda, enquanto está sendo aplicada, deve derreter-se não somente em contato com o ferro de solda, mas também em contato com os terminais das peças a serem soldadas. Tá? Para uma liga de 63% estanho e 37% chumbo, a temperatura de fusão é em torno de 183 graus. Tá? Então, se você tem uma estação de solda, você consegue controlar isso. Se você não tem, você não vai ter esse controle. Mas é importante ter no mínimo uma noção da temperatura, porque esses semicondutores eles são sensíveis, né, à temperatura. E se você ultrapassar muito essa margem aqui, daí você pode acabar queimando. Você vai soldar ali um transistor, um diodo, você pode queimar por superaquecimento,
né, do componente, ele não suporta uma temperatura muito elevada e ele acaba sendo danificado. Legal. Quando o terminal do componente, ou a ilha, não, aqui, a ilha é uma região de cobre circular ali ao redor do furo. Quando o terminal ou a ilha não aquece o suficiente para que se forme uma liga metálica com a solda, essa fica encostada, mas pode se soltar, gerando um contato irregular ou intermitente, mau contato. Tá? A solda fica encostada, ela não forma uma liga. Se não forma uma liga, você não tem ali resistência mecânica. Às vezes qualquer contatinho ali, por menor que seja, já rompe ali a solda. Por ser gerado por mau aquecimento em uma das partes, é conhecido como solda fria. Né? Faltou aquecimento, então está frio. Né? Essa é a lógica, né, da definição. E aqui nós temos aqui duas imagens que demonstram solda fria. Ó. Então o solda é o estanho que foi derretido na placa. Né? Ó. Aqui você tem a solda, essa daqui tá uma liga, tá vendo? Ó, aqui, ó, essa daqui é uma liga brilhante, é assim que tem que ficar. Aqui também, ó, tá brilhante e tal, legal. Aqui não, ó. Se você der um zoom nessa imagem, tá vendo? Tá rachado, ou seja, solda fria. Isso aqui pode gerar um mau contato, né? Então esse ponto aqui não faz parte do circuito e obviamente vai danificar aí o funcionamento, né? Vai prejudicar aí fortemente o funcionamento do circuito. Aqui nós temos outra imagem, né, que demonstra a mesma ocorrência aí de solda fria. Não aquecemos tudo, né, na mesma temperatura, não formou a liga metálica. Normalmente quando forma uma liga metálica tem-se um brilho maior na solda, né? E se ela ficar opaca, significa que a solda ficou encostada, né? A tendência é que não tenha bom contato, pode até quebrar, como é demonstrado aqui. Tá? E gera problema de funcionamento do circuito, obviamente. No processo de soldagem, deve-se colocar o ferro de solda em contato direto com todos os terminais a serem soldados, inclusive as trilhas. Quando se trata de solda em circuito impresso, né, ou em PCI, placa de circuito impresso. Durante a soldagem, encoste a ponta do fio de solda nas peças ou componentes, né, e não na ponta do ferro. Tá? Então você não vai colocar ali o estanho na ponta do ferro. Tá? Você vai encostar o fio de solda nos componentes a serem soldados. Então aqui tem imagem para exemplificar, né? Ó. Tá em inglês, mas é o seguinte, aqui de forma resumida. Temos aqui o nosso resistor, né? Ele está na face aqui onde eu tenho fenolite, e do outro lado nós temos fenolite também com um pouco de cobre aqui e o terminal do resistor. Então eu chego aqui com ferro de solda no terminal e no cobre. Só que isso daqui, o cobre que está aqui, ele está dando uma volta lá atrás e está chegando aqui. É uma vista em perspectiva, em corte, né? Então o que acontece? Eu chego aqui com fio de solda, com estanho, e eu encosto o ferro de solda do outro lado. Então eu estou aquecendo o terminal do componente, o cobre está sendo aquecido do outro lado. O estanho está em contato com o ferro de solda? Não, está em contato apenas com o componente e com o cobre. Tá? Aquecendo o cobre e o terminal ao mesmo tempo, em tese, o calor vai se dissipar ali da mesma forma para os dois lados, né? Tanto para o componente quanto para o cobre. E o estanho vai derreter. Aqui nós temos um exemplo de boa solda. Ó. Nós temos o estanho bem preso aqui no cobre e no terminal. Aqui é uma solda não tão boa assim, né? Ó, tá solto praticamente. E aqui é aquela... seria o baddest, né? É o pior de todos. Você fez a solda, ficou fria e quebrou. Não tem contato nenhum mais. Tá? 000. Tá? Porque a solda quebrou, o cobre não tem contato com esse terminal e esse componente aqui está morto no circuito. Aqui tem uma outra imagem também, né? Placa, o terminal aqui, da mesma forma, o cobre e a solda com o ferro de solda aqui chegando. E o resultado, como teria que ficar, né? Então, uma pontinha assim, quando forma essa pontinha aqui,
com os dois lados curvilíneos, significa que nós temos uma solda boa, tá? Que a liga ficou legal aí, que provavelmente não vai dar problema. E aqui nós temos ali as premissas, né? Para se ter uma boa solda, deve-se seguir as seguintes etapas. Antes de iniciar a soldagem, derreter um pouco da solda nos terminais a serem soldados, por exemplo, no resistor, né? E no cobre, por exemplo, para facilitar a transmissão de calor. Então, se eu derreter um pouquinho de solda ali, eu consigo facilitar essa transmissão aí, né, do calor no processo. Durante a soldagem, deve-se encostar a ponta do fio de solda nos componentes, né, ou peças, né, componentes normalmente, e não na ponta do ferro. Se eu encostar na ponta do ferro, não vai soldar, né, vai derreter no ferro, mas não vai ir para a placa, que é o que interessa para nós. Então, encosto no terminal do componente no cobre. E o último passo aí, né, última etapa importante, né, que eu comentei com vocês, quando se trata de componentes sensíveis ao calor, semicondutores, né, utilizar um alicate ou uma pinça entre o ponto de soldagem e o corpo do componente, tá? Os semicondutores, eles suportam 250 graus, tá? E o que ocorre? A solda é de 183 graus para entrar em fusão. Então nós temos uma margem aí que não é tão grande, né? Temos aí o que? Algo em torno de 67 graus aí, né? Puxa, 67 graus dá para... É uma boa diferença, né? Só que é muito quente, né? Você consegue encostar o dedo lá no ferro para ter essa noção? Não. Então começou a derreter o estanho, se não tem estação de solda, já solda ali os semicondutores primeiro, para não ter problema ali de danificar os componentes. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso, espero que tenha ficado claro aí esse conceito de solda, é muito importante, né, para vocês que estão nessa área aí de eletrônica. E vão mexer aí, eventualmente, com diversos tipos de placas, né, então é importante ter esse conhecimento para fazer aí a manutenção também dessas placas e criar aí uma junção, uma união dos componentes de forma que ela seja a melhor possível, né? Permitindo aí a transmissão dos sinais eletrônicos pelas ilhas, trilhas, né? Pelos componentes aí da placa. Certo? Grato a todos aí mais uma vez pela atenção. Bons estudos. Até!